Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos discutir sobre pressão arterial e você irá aprender de forma simples como realizar esse procedimento tão rotineiro, tanto na vida da enfermagem como nas demais áreas da saúde. A pressão arterial é a força que o sangue exerce na parede das artérias e é um dos 5 sinais vitais, juntamente com a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal e dor. A pressão arterial é registrada por 2 números. O primeiro número se refere à pressão sistólica, enquanto o segundo se refere à pressão diastólica, que serão explicados em seguida. Os valores eles são dados em milímetros de mercúrio, que é a sigla mmHg. Um exemplo de valor, de representação de pressão arterial seria 120 por 80 milímetros de mercúrio, popularmente conhecido como 12 por 8. A pressão arterial sistólica é aquela observada durante a contração do coração, ou seja, durante a sístole ventricular. Nesse momento, o sangue entra nas artérias e os vasos se expandem. E já a pressão diastólica, ou seja, o segundo valor da pressão, é observado durante o relaxamento do coração, ou seja, durante a diástole. Nesse momento, os vasos se contraem de forma repentina e ele gera uma pressão, mesmo que menor, mas ainda significativa. Então, agora, vamos ao procedimento. Para o procedimento, você vai precisar apenas de um estetoscópio e de um esfigmomanômetro, também chamado de manguito. Um detalhe importante, para saber aferir a pressão, é que cada risquinho do esfigmomanômetro corresponde a 2 milímetros de mercúrio. Então, aqui, o 0, esse risquinho grande seria o 20. Então, no meio, aqui seria o 10, Então, no meio, esses risquinhos menores ainda, cada um corresponde a 2 milímetros de mercúrio. Isso é importante você saber, para na hora da aferição, saber exatamente em que valor que está a sua pressão. Lembrando que a pressão arterial pode ser afetada por diversas situações, como fatores emocionais, ansiedade, bexiga cheia, devido ao aumento da pressão intraabdominal, estresse, dor, esforço físico ou tabagismo. Por isso, o adequado é aferir a pressão em momentos de relaxamento. Primeiro, posicione então o paciente de forma adequada, sentado, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. Importante também orientar o paciente a não conversar durante o procedimento. O membro, o braço, então, deve estar na altura do coração, com a palma da mão virada para cima e as roupas não podem estar garroteando o membro. Após o posicionamento correto do paciente, o primeiro passo é colocar o manguito. Você vai colocar o manguito de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, que é essa região do braço. Tem literaturas que trazem algumas medidas diferentes, mas o que a gente vai utilizar é de 2 a 3 centímetros acima. O manguito não pode ficar com folgas e é importante que seja utilizado o tamanho correto de acordo com a circunferência do braço do seu paciente. Então, nesse caso, o manguito que a gente está utilizando é o tamanho adulto, que corresponde ao tamanho do braço do meu paciente. Mas também existem manguitos infantis para pessoas obesas, enfim. Então, é importante sempre utilizar o tamanho adequado, porque senão pode alterar, o valor da pressão. Então, a gente vai colocar aqui. Bem fechadinho, sem folgas. Então, primeiro, a gente vai estimar a pressão sistólica do nosso paciente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai palpar a artéria radial dele. Então, eu estou sentindo aqui a pulsação da artéria. E a gente vai insuflar o manguito até parar de sentir essa pulsação. Para isso, essa válvula aqui da perinha precisa estar fechada, Então, para desinsuflar depois, a gente vai virar ela para a esquerda, mas nesse caso ela precisa estar fechada, senão eu não consigo insuflar o manguito. Então, eu vou sentir aqui a pulsação dele e vou insuflar até parar de sentir a pulsação.
eu preciso sempre ficar de olho no ponteiro do meu esfígmo. Então, eu vou insuflar até parar de sentir. Parei de sentir a pulsação dele. O ponteiro está aqui entre 120 e 130 milímetros de mercúrio. Então, essa é a pressão sistólica estimada dele, que vai servir de base para a gente aferir a pressão definitiva. Então, parei de sentir, vi onde está o ponteiro, vou desinsuflar. Você vai aguardar cerca de 30 segundos a 1 minuto e insuflará o manguito novamente de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais do que o valor da pressão estimada anteriormente. Então, aqui nesse caso do nosso paciente, a pressão estimada dele antes era 120. Então, eu vou insuflar o manguito até 150, que é esse risquinho no meio entre o 140 e o 160. Perinha, né? A válvula tem que estar fechada. Então, eu vou insuflar até o 150. Depois de insuflar, então, a gente vai posicionar o nosso esteto acima da artéria braquial. Importante que a gente não pode utilizar o dedão para segurar aqui em cima, então eu vou segurar dessa forma. Após o esteto posicionado, então, a gente vai começar a desinsuflar a nossa válvula lentamente. É importante, então, nesse momento, se atentar nos sons que você vai ouvir no esteto, porque vai ser a base ali para você identificar a sua pressão. Então, eu vou começar a desinsuflar até sentir, até ouvir, na verdade, o primeiro som. Então, você precisa se atentar ao ouvir o som e observar ao mesmo tempo o ponteiro do esfígmo. Então, eu ouvi o primeiro som agora e eu observei que o ponteiro está apontado para o 120. Então, essa vai ser a nossa pressão sistólica. Depois de ouvir o primeiro som, eu vou continuar desinsuflando lentamente e eu sigo ouvindo outras batidas, né? Então, eu vou continuar ouvindo essas batidas até ouvir a última delas. Sempre observando o ponteiro. Ouvi a última batida quando o ponteiro estava apontado aqui para os 70. Ou seja, a pressão sistólica do paciente foi 12, que foi onde eu ouvi o primeiro som, e a diastólica foi 7,70, né, onde eu ouvi o último som. Então, você desinsufla até o final e retira o esteto. Pessoal, esse foi o procedimento, né? Então, a título de observação, quando a gente garroteia um membro insuflando, né, o manguito, a gente está interrompendo o fluxo de sangue arterial, né? Então, o som que a gente ouve no esteto, quando a gente está desinsuflando o manguito, são os sons desse sangue arterial retornando para a circulação, também chamados de sons de Korotkoff, né? Então, como dito ali no procedimento, o primeiro som que a gente escuta quando está desinsuflando, a gente olha o ponteiro, o valor que estiver é a pressão sistólica, né? Então, o primeiro valor da pressão. E o último som que a gente escuta, a gente olha o ponteiro, o valor que ele estiver é a pressão diastólica. Então, no caso do nosso paciente, eu tinha ouvido o primeiro som no valor de 120, né? E o último som no 70. Ou seja, a pressão dele estava 120 por 70 milímetros de mercúrio. Ou também popularmente chamada, né, de 12 por 7. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre aferição de pressão arterial.
Se você gostou, se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, né, para a realização do procedimento, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam aprender também assim como você. E deixe seus comentários, né, para a gente saber o que você achou. E até a próxima!